Pessoal, nós vamos falar sobre, como vocês devem ter isso, construção de guindaste eletromagnético para fins didáticos. O que consiste um guindaste eletromagnético? Como? Você pode explorar isso com o pessoal do terceiro ano que tiver esse conteúdo. Ah, Quer perguntar para mim? Pessoal, tá. Antes da gente falar teoricamente como vai funcionar o nosso guindaste, nós, é assim, achamos que vocês não teriam, mas como vocês têm noção do que é um ímã, mas acho que os demais colegas não têm, então só uma breve introdução do que é um ímã. O que seria um ímã? Podemos dizer que um objeto funciona como um ímã quando é capaz de gerar um campo magnético. O que seria um campo magnético? Seria o ato de poder absorver metais formados de quê? De ferro, de cobalto, de níquel. Então esse seria o nosso famoso ímã. E para poder contar para vocês o nosso guindaste eletromagnético, primeiramente você tem que ter noção do que é o ímã, o que é um campo magnético. Na realidade o ímã nada mais é do que um campo eletromagnético. Mas isso, para isso eu vou convidar o amigo Sérgio para falar um pouco sobre o nosso amigo Hans. Tá. Para você chegar nessa questão do eletroímã, isso aconteceu não por acaso, mas o Ørsted, Christian Ørsted, ou Gors, da dinamarquês, ele fazendo suas pesquisas com a eletricidade, descobriu, não sei se foi por acaso, ele descobriu que um fio, que conduz a eletricidade, ele contém um campo magnético. Em volta dele, está aqui o campo está Então, o que ele fez? Para aumentar essa capacidade de produzir um ímã artificial, para você aumentar essa capacidade, o que ele fez? Como aqui tem um campo magnético, se você pegar o fio e fazer espiras dele, esse fio não vai dar esse câmbio dele, Mas o que seria um espira, Sérgio? Seria você enrolar ele como uma bobina. Mas a onda longitudinal seria espira, então? Ah, tá. Dá para enxergar aqui o que aconteceu? Deu, né? Então, a partir do momento que esse fio conduz a eletricidade, o campo magnético dele, cada espira desse tem um campo. Então, esse campo vai se juntar formando um tubo, um túnel. E, a partir do momento, mesmo sem o prego, sem o aparelho ferromagnético, isso aqui ele já funciona como um ímã. Mas a partir do momento que você coloca o prego, tudo isso aqui agora, ele aumenta a capacidade do ímã, ele se torna um ímã artificial, É o que acontece aqui. Detalhe, pessoal, quando você faz isso, o ímã natural, ele é um ímã assim, como pode dizer, potente, mas o ímã induzido, que é o ímã que foi feito, é muito mais potente do que o ímã natural. O que seria o ímã natural? O ímã que a gente encontra na natureza, proveniente da natureza. Então, o ímã, como é que a gente diz, o ímã sem ser tratado. E esse ímã é um ímã normal, que é um ímã, como vocês vão ver mais à frente, no que é usado no nosso eletroímã. A nossa própria terra é um ímã, vocês sabem disso, né? Onde as bússolas a gente consegue se orientar pela bússola nos pontos. Então, esse problema aqui da bobina, ele é usado muito. Depois o Márcio vai passar para a gente como foi o experimento e como vai funcionar. Ele funcionava naqueles. Vocês tinham um filme, hoje em dia é difícil você ver, aqueles filmes antigos onde você tem aquele guindaste que pega a sucata, e transporta. Então, a grande macete do ímã eletromagnético que você pode ligar e desligar a hora que você quiser. O que eles fazem naquele ímã gigante, sucateiro? Eles, não posso falar a palavra certa como é feito, mas a bobina enorme do fio, não vou saber se a pessoa é complicada, mas a bobina enorme, uma bobina enorme. E uma que eu vi, ela foi assim, uma enorme, por exemplo, sei lá. Olha pra mim não.
Ah, tudo bem, agora como você vai pegar a minha sucata? Foi feito um suporte de metal, desse tipo, eu um suporte assim aqui para metal. Então esse suporte é implantado na bobina e fechado, vedado ali. A partir do momento o operador do guindaste, ele funciona, o que ele faz? Ele mede a corrente, né, de eletricidade que vai demandar o metal e vai ter a sucata dele. A partir do momento que ele desligar ou inverter a corrente, vai funcionar. Esse é o grande. Esse aqui eu fiz rapidinho ali, só para você ter uma noção do que é, como é fácil. Por exemplo, quando o professor passou esse trabalho para a gente, o pessoal da ciência vai ver. O que a gente pensou? Vamos fazer ensino médio, uma coisa para chamar a atenção da criança, né? O carrinho, nossa, o carrinho que a gente aprendeu na aula, física. E a criança, uma vez conversando com uns psicólogos ali, pedagogo, a criança tem medo da matemática e da física, né? Como o professor falou, vocês vão preparar os alunos para a gente no ensino médio, né? Já pensou que maravilha você chegando lá, uma criança querendo aprender física? Isso vai ser um sonho para nós, né? Então, isso aqui é útil demais. Vou tentar aqui, Cleber, você me ajuda? Por favor. Fez uma solda no fio, para ele ficar melhor, ficou um negócio com gambiarra
fazendo só o tape isolante, por causa da pintura, por ficar aqui nesse caminho. Nessa extremidade, a gente tem, no caso, um condutor. Você pode ver que não está ligado. Ao final dessa apresentação, eu vou explicar o motivo pelo qual a gente teve que deixar ligado no caso do condutor. Por dentro mesmo dele aqui, a gente passou o fio a ficar um negócio mais estético, no caso. O fio vem até a ponta. No caso dele aqui, ele tem que ter sobra de fio na ponta dele. É igual o Sérgio explicou ali no caso. Ele também é normal. Tem uma certa. Ele consegue também ficar normal também nos scripts no caso, porque metal ou de ferro. Vocês podem perceber que no caso aqui, a cada segundo que se passa, ele vai perdendo um pouco de carga. Infelizmente, a gente usou uma bateria ainda que é uma bateria de 9 volts. Caso do artigo, ele falava que podia ser usado essas pilhas de 1.5. A pilha de 1.5 volts também é um experimento normal também. Feita, como foi explicado aqui, feita as pilhas sobre o ferro, tudo aqui, sobre o cabo prego. A voltagem vai ser menor, então a força vai ter tanta força pregando o clipe como teve uma bateria de 9 volts. A gente colocar aqui agora, a bateria dele, no caso, está dentro dele já vai estar aqui. Infelizmente, bom, vou passar aqui para mostrar para vocês. Cuidado para não queimar a mão. Você pode perceber que ela vai estar quente, ela vai estar com a temperatura, correto? Então, infelizmente, acontece o seguinte aqui. Mesmo a fiação sendo apropriada para fazer esse guincho aqui, a bateria, por ser 9 volts e ser ligada contínua, ela descarrega rápido. Então esse experimento é um experimento rápido. Igual o meu amigo Sérgio fez aqui, esse experimento que deu certo conseguiram ver, porque a hora que a gente ligou os polos aqui, na hora o tempo estava ao lado. Aqui, por demorar um pouco mais, a cada segundo que se passa, a bateria vai perdendo mais energia no caso. Posso explicar para eles aqui a outra parte? Bom, o artigo que a gente fez, no caso, foi já na revista do professor também, e lá ele falava o seguinte. Márcio, só para um comentário. Claro? Pessoal, todos os trabalhos apresentados, eles foram baseados em artigos que foram publicados em revistas especializadas em ensino de física. Ok? Então, no caso, o Márcio vai expor um problema que eles tiveram ao tentar refazer o que foi publicado. Então, vocês podem